Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é a oração mental. É uma ferramenta muito importante e essencial para a gente crescer em virtude e também crescer na nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente não entende por que que algumas pessoas, assim, mesmo tendo uma vida próspera de sucesso, com dinheiro, carro, uma família boa, é, ficam com aflição, né? A gente percebe algumas pessoas assim no nosso meio e às vezes a gente não entende. E só que se a gente for procurar, né, cavar um pouquinho como muitas vezes é a vida dessa pessoa, ela não tem uma relação íntima com uma vida espiritual, né, com um Deus ali no dia a dia. E aí é aí que entra a importância da oração mental, né? Justamente para fortalecer essa relação com o, o nosso ser superior, né, Deus, para que a gente possa é, conversar e elevar espiritualmente a nossa vida. Tem uma experiência de Santo Agostinho muito importante que ele fala, Deus conversando com um homem, né? Fala assim, beleza, você vai ter tudo de bom, né, na sua vida. Todos os prazeres, todos os carros, você sempre vai ser jovem, forte, você sempre vai aproveitar os melhores momentos, vai ter uma família incrível, mas, né, em troca disso, você nunca vai poder ver meu rosto, né, seria o rosto de Deus. E aí é a hora que a gente percebe, né, quando a gente escuta isso, né, nunca vai ver meu rosto, gera uma aflição dentro da gente. Por quê? Porque essa pessoa, né, se ela escolhesse esse ser sempre jovem, ser sempre forte, em troca de nunca ver o rosto de Deus, essa pessoa não seria feliz realmente, né? Porque a gente foi feito para isso. A gente foi criado para isso, né? São Tomás de Aquino também teve uma experiência interessante que no final assim, já da sua vida, ele tem uma revelação divina e de certo modo consegue ver a face de Deus. E Santo Tomás de Aquino é considerado o mais alto nível de, do conteúdo filosófico que a gente tem até hoje, né? E ele vira e fala pro pessoal que ajudava ele, que ele fala, cara, tudo que eu escrevi até hoje, perto do que é a face de Deus, tudo que é perto de que é Deus, tudo que eu escrevi é uma besteira. E ele, pô, vamos queimar tudo que eu escrevi, porque isso não significa nada perto do que é Deus, né? O pessoal fala, pô, calma aí, né? E já tem muito conteúdo importante, vai ajudar muita gente. Ainda bem que é, isso não se concretizou. Mas pra gente conseguir refletir o quão distante, né? O máximo que o homem pode fazer na Terra é não chegar aos pés do que Deus consegue fazer. E acaba que o nosso único desejo, real mesmo, é ver o rosto de Deus, né? Estar em contato com Deus. E, e é isso que reflete a nossa vida de oração. É basicamente o encontro da nossa sede de Deus, né? Nossa sede do divino é, com a sede do próprio Deus e nos encontrar também, tá? E outro santo também, São José Maria, ele fala: nossa vida vale o que a nossa oração também vale, né? Então, a gente tem uma vida que vale muito, né? Uma vida digna, a gente precisa ter uma oração digna, né? Para refletir tudo isso que a gente faz no meio espiritual também. Mas, é, de uma forma mais técnica, vamos definir então os tipos de oração, né? Basicamente, a gente tem três tipos, tá? Então, primeiro a gente tem a oração vocal, que é basicamente oração que tem uma forma já definida e a gente basicamente repete, né? A gente vocaliza essa oração. E aí a gente tem o Pai Nosso, a Ave Maria, o próprio terço, né? A própria missa também pode ser considerada uma oração vocal. São orações ali que a gente repete. E a gente tem a oração mental, que é basicamente o tema dessa reflexão, ou meditação, né? Que é importante a gente perceber que sem essa oração, né? Essa oração
mental, né, meditativa, ela, né, sem essa oração, a oração vocal, que seria o Pai Nosso, a Ave Maria, ela sempre cai na rotina, sabe? A oração vocal. Por quê? Porque a gente não vai conseguir ter essa profundidade de perceber o que aquelas palavras, né, se referem. Vai ser basicamente uma repetição da rotina e vai perder o sentido pouco a pouco, justamente porque a gente não está alimentando essa vida espiritual. E a gente tem um terceiro tipo também, que a gente não vai entrar aqui, mas é a contemplativa, que basicamente é a gente conseguir ver o Deus, né, através da contemplação do mundo. Mas é importante a gente perceber, né, que um cristão sem oração acaba sendo um terreno pedregoso, né? Não, não é capaz de criar raiz nesse terreno, justamente porque não cria uma convicção profunda e qualquer vento, né, qualquer turbulência acaba derrubando essa pessoa, né? A gente vê muitas pessoas assim hoje em dia. Qualquer turbulência, como a pessoa não tem uma base, não tem uma raiz muito bem estabelecida, não tem uma vida de oração, acaba por ser levada, né? Então a pessoa já fica mais ansiosa, a pessoa fica mais aflita, a pessoa deixa de fazer o que ela tinha que fazer. Então isso é muito claro pra gente hoje. E a oração, né, é uma amizade com Deus, exige tempo. Assim como tem os livros Cinco Linguagens do Amor, a gente também precisa de um momento de qualidade ali com Deus. E sem esse momento, né, a nossa alma fica agitada, fica aflita. E a gente precisa perceber, né, que Deus é o melhor dos pais, né? É o pai, o arquétipo de pai perfeito, né? Ele realmente aposta nos seus filhos e ama incondicionalmente a gente. E também no Sermão da Montanha, Jesus já falava jejum, oração e esmola, né? Então, o jejum é uma forma de da gente se conectar com a gente mesmo, a oração uma forma da gente se conectar com Deus e a esmola é uma forma da gente se conectar com o próximo, né? Então é interessante, a oração a gente se conecta com Deus, que é a forma que a gente tem de crescer na vida espiritual. E outra coisa que a gente precisa prestar atenção também é que a oração, à medida que ela é bem feita, né? Tem uma preparação, tem uma estrutura, uma constância, ela precisa levar à mudança, né? Então a pessoa precisa crescer em virtudes, precisa ter uma mudança de vida mesmo. Se não há essa mudança de vida, tem algo suspeito, sabe? Em algum ponto tá tendo algum erro grave, sabe? Porque a oração, necessariamente, ela leva a uma mudança, a uma melhora de vida espiritual, no plano físico também. Então, o nosso coração, é, que é quando a gente conversa com Deus, é a nossa intimidade. A gente tem uma analogia do nosso coração ser uma grande sala, né? Que a gente tem que levar Deus lá. A gente tem que abrir o coração para Ele. E tem uma porta e tem uma janela, né? A porta, a gente pode dizer que é o nosso passado. Então, a gente também tem que abrir nosso passado. Ir lá, levar Deus lá naquele cofre mais escondido. E uma janela que seria o nosso futuro. E falar também para Ele nossos planos, né? Nossos planos para daqui para frente. O que a gente planeja. E, e realmente demonstrar ali como um amigo mesmo. Como estivesse conversando com um amigo, porque também é uma pessoa, Deus também é uma pessoa. É, o que a gente pensa, né? O que está no nosso interior. Mas agora partindo pra um ponto mais interessante pra gente, como que a gente faz isso de forma prática? De forma prática, a gente tem um ponto de um livro interessante, chama Caminho, né? Um livro de pontos de São José Maria, que ele fala no ponto 91, né? Como fazer oração, né? Ele fala: escrevestes-me. Orar é falar com Deus. Mas de quê? De quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas, e ações de graças e pedidas, e amor e desagravo. Em duas palavras, conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. Então, o que ele fala aqui é basicamente falar de tudo, né? Falar do seu dia, falar da sua família, falar dos suas vergonhas, suas vitórias, do que você acha bom, do que você acha ruim.
É uma imagem no nosso imaginário como se a gente estivesse trocando um WhatsApp com Deus, né? Mandando um zap para Deus. É basicamente isso. Ter esse tempo, né? Ter esse carinho de contar para Ele. Mesmo que a gente sabe que Ele sabe, né? Deus sabe de tudo. Mas Ele quer que a gente tenha esse tempo com Ele e conte para Ele essas coisas que estão dentro da gente, né? E separei 5 pontos práticos pra gente conseguir melhorar nessa oração, nesse tipo de oração, que é, primeira coisa, selecionar um lugar, tá? Então isso é muito importante, um local. Ah, dá pra fazer no ônibus, com bastante gente ali conversando, cara. Se tiver muito de manhã, assim, ninguém conversando até dá, sabe? Mas o ideal é que seja um lugar silencioso, assim, se tiver um santuário, um mini santuário em casa, melhor ainda. O ideal mesmo seria no sacrário, que é onde tem a presença física de, de Jesus ali. Então, um local silencioso que seja propício para isso, né? Segundo dica, né? Segunda dica, o horário. Então, tentar estabelecer um horário fixo ali durante o dia e uma duração ali de mais ou menos 10 a 15 minutos. É um excelente começo, sabe? Então, colocar isso na rotina também é bastante importante para não esquecer, né? Porque como a gente tem a inclinação de não dar prioridade para isso, se a gente não colocar na rotina, não colocar no nosso horário, a gente vai acabar se perdendo. Terceiro, dica é fazer um ato de fé antes de começar, tá? E ao terminar também a oração. Então, ajuda a gente a entrar em oração mental, né? Então, tem alguns exemplos, né? A gente pode disponibilizar depois, mas é basicamente uma pequena oração vocal, tá? No início e no final, pra gente fazer realmente esse ato de fé, que a gente crê que Deus está ali com a gente e que a gente quer conversar com Ele, que a gente quer compartilhar com Ele, é tudo, né? E aí, quarta dica, basicamente, iniciar o diálogo com simplicidade, né? Então, iniciar essa conversa com Deus como se eu estivesse conversando ali com um amigo mesmo, um almoço de um amigo, e ir aprofundando, né? A conversa tem que abranger a sua intimidade, né? Tem que ter essa intimidade com Deus. Então, contar realmente os detalhes da sua intimidade, não ter vergonha, porque é um relacionamento com uma pessoa. Então, conta sobre tudo, como a gente havia falado, sobre suas vergonhas, sobre suas alegrias, suas tristezas, suas aflições, sobre seus planos, sobre o gol que você fez no futebol, ou sobre o elogio que você recebeu ou que você fez, sobre tudo. E uma quinta dica é focar em algum tema. Então, no início a gente fica bastante perdido, porque não é fácil fazer esse tipo de oração. Então, às vezes a gente fica perdido, não sabendo o que falar, fica travado, né? Então, focar em algum tema, esses livros de pontos, né, como o caminho que eu já citei, pode ser uma ajuda. Então, ali tem diversos temas, né, com alguns pontos para cada tema. Então, a gente pode selecionar um tema prévio, né, é, e ir seguindo os pontos para guiar a gente mesmo sobre o que falar, sobre um tema específico, para a gente conseguir dar uma sequência, né, e ir aprofundando é, com o decorrer do tempo. E vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais fácil porque você vai ganhando intimidade. Assim como uma amizade vai ficando mais fácil ali de conversar, você já vai conhecendo tudo, já vai querendo ficar mais com a pessoa e mais e mais e mais. Essa também é assim com Deus, né? E por fim, é basicamente isso que a gente tinha para falar sobre oração mental. É, o que a gente precisa perceber também é que a oração, né? E aqui engloba tudo, ela precisa passar da nossa cabeça, né? Não somente ficar no campo do pensamento e para o nosso coração, né? Então, a gente tem que passar a viver essa oração, viver realmente uma vida de oração. Não orar simplesmente nesse período de oração mental, mas fazer com que cada ato que a gente execute no nosso dia seja uma oração, né? Então, essa é a ideia. Então, a gente começa a partir do nosso olhar, a partir do nosso ato, do nosso trabalho, da nossa conversa no dia a dia, é,
que a gente fique 100% em oração, contemplando todo o mundo, toda a beleza do mundo, tudo com amor. Então, tudo que a gente faz, o que a gente vê, tudo se transforma em oração. Então, essa é a ideia que a gente tinha para hoje. Sigam nossas redes sociais, vai estar tudo na descrição. E qualquer dúvida, podem mandar pra gente. Forte abraço.